Fala galera, beleza? Aqui é o Jefão da geração Let's Go. Estamos aqui para trocar mais uma ideia aí sobre Bíblia, sobre Palavra de Deus, sobre como nós podemos nos portar no tempo que estamos e creio que vai ser um papo legal, vai ser um papo edificante, né? Quero falar hoje com vocês sobre equilíbrio. Mas equilíbrio no quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu vim de uma igreja pentecostal, sou pentecostal, sou batizado no Espírito Santo, falo em línguas e creio nos dons, creio que o Espírito Santo ele nos usa conforme os dons que ele nos concede para abençoar, para edificar o corpo de Cristo. Então eu creio na experiência com Deus, eu creio no mover do Espírito Santo, eu creio no fogo santo do Espírito. Só que há muito tempo a gente está tendo alguns problemas. E quais problemas são esses? São quando as pessoas elas só enfatizam a experiência com o Espírito Santo e elas deixam de averiguar na palavra de Deus, elas deixam de a leitura da palavra de Deus em segundo plano para viver somente experiências. E é aí que está, porque muitas vezes nós confundimos uma verdadeira experiência com o Espírito Santo com as nossas emoções. Nós achamos que a nossa vida com o Espírito Santo é simplesmente só uma experiência, só você sentir aquele fogo dentro da igreja ou dentro do seu quarto. E aí o que acontece? Pela falta da palavra de Deus, pela falta da leitura, nós não somos lapidados, nós não somos moldados e aí nós não mudamos os nossos hábitos, nós não mudamos o nosso comportamento. E aí fica uma coisa estranha, parece que a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, cheia de fogo, cheia de poder, a pessoa dá unção, e aí só que a pessoa não conhece nada de Bíblia. E muitas vezes o comportamento dela não condiz com aquilo que ela está falando, porque nós somos aquilo que fazemos, nós não somos aquilo que sabemos. Então, o que eu quero deixar hoje para vocês é essa reflexão, que nós temos que ter experiência com o Espírito Santo sim, nós temos que ter o nosso secreto com o Espírito Santo sim, nós temos que senti-lo, nós temos que ter, até porque nós temos que ter essa intimidade com Ele para termos sensibilidade com Ele, sentir muitas vezes o que Ele quer nos mostrar, mas uma coisa eu garanto para você, o que o Espírito Santo vai falar no seu coração, que Ele vai falar na sua mente, ou até que Ele vai falar aqui no seu ouvido, jamais vai se contradizer com a palavra de Deus. Esses dias aí eu estava assistindo uma live de um pessoal aí e achei uma coisa muito interessante que eles falaram. O que Deus ele vai te mostrar, em regra geral, vai ser através da palavra. O que ele vai te mostrar específico pelo Espírito Santo. Exemplo, na palavra de Deus ela vai falar que você tem que trabalhar. E aí, só que a palavra de Deus não vai falar o que cada um tem que trabalhar. Aí é a sua oração com o Espírito Santo que ela vai demonstrar em que área da sua vida você vai trabalhar. Outro exemplo, a palavra de Deus fala que nós temos que nos relacionar, casar. Mas é o Espírito Santo que vai mostrar para você a pessoa com quem você vai casar. Então, as duas coisas elas têm que andar em equilíbrio, jamais uma vai contradizer a outra. E uma pessoa, a evidência de uma pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo são os frutos do Espírito Santo que está lá em Gálatas. E aí o que acontece? O que é os frutos do Espírito Santo? É o nosso caráter. E o nosso caráter é lapidado pela palavra de Deus. Deus ele deixou toda a revelação dele para que nós venhamos saber sobre ele, está aqui dentro. E aí nós vamos ver alguns versículos hoje. Por que nós embasamos isso? Porque a importância da leitura, porque a importância de você ser afiado na Bíblia, porque a importância
de você conhecer. Vamos pegar alguns exemplos de grandes pessoas na Bíblia que tinham o hábito da leitura. Vamos pegar só dois. E aqui já é uma opinião minha. É lógico, eu acho que todos vão concordar com o primeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus encarnado, Ele se fez homem, desceu aqui, e você vê, mesmo Deus, mesmo o próprio Deus, aquele que usou homens através do Espírito Santo para escrever a palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo aqui como homem, ele tinha o hábito da leitura, ele tinha o hábito do congregar quando estava congregando com os irmãos, a Bíblia mostra que ele conhecia os textos. E é lógico também que nós vemos muitas vezes Jesus citando passagens bíblicas, até do Antigo Testamento. Nós vemos isso até quando ele foi tentado por Satanás, e ele usou a palavra de Deus para rebater Satanás. Mas eu quero deixar esse texto aqui, ó, Lucas 4,16. Vamos lá. Lucas 4,16. Vamos lá. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu espírito, me deu seu espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus abriu essa passagem, foi em Isaías 61, do versículo 1 e 2. Então, o que eu quero mostrar? Jesus, ele tinha o hábito da leitura, ele tinha o hábito de congregar, ele tinha o hábito da leitura. Então, é nítido. Quer ver? Nós podemos pegar lá em Mateus, que tinha falado que Jesus tinha usado a própria palavra de Deus para rebater Satanás. Vamos lá, Mateus 4, quando a tentação de Jesus. Mateus 4, capítulo 4, versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus esteve com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. E aí depois, conforme o texto fala, Jesus ainda fala mais duas vezes citando a escritura sagrada. Ou seja, e aí o que acontece? Você vê que ele não estava com a Bíblia ali. Se ele não estava com a Bíblia ali é porque ele tinha o costume de ler aquela palavra, e a palavra estava onde? Aqui dentro, e aqui dentro da mente, dentro do coração. Então Jesus, ele era uma pessoa que ele tinha o hábito da leitura da Bíblia. E qual é a outra pessoa, Jefão? Para mim, a outra pessoa é Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele escreve 13 cartas do Novo Testamento. A Bíblia fala que ele era um cara que falava mais de uma língua, acho que é certo que ele falava grego, hebraico e aramaico. Ele era um cosmopolita, ele era um cara que ele viajava, ele conhecia múltiplas culturas, e ele, pelo conhecimento que ele tinha do Evangelho, tanto do poder de Deus quanto da sabedoria de Deus, nós vemos que ele fez a diferença, foi um plantador de igrejas. E se a palavra de Deus chegou aos gentios, se a palavra de Deus chegou ao ocidente, foi graças a Paulo. Então vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Essa passagem aqui ela é muito interessante, porque nós vemos Paulo, ele estava preso. E mesmo assim nós vamos ver, ele escreve essa carta a Timóteo, dando orientações a Timóteo. E aí nós vemos um pedido dele a Timóteo. Paulo falando a Timóteo: Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro, ou em outras traduções, os pergaminhos. Então você vê, Paulo preso, já estava ali no final da vida dele,
E olha com o que ele está se preocupando. Com os livros, com a palavra, com o conhecimento. E esse mesmo Paulo, que fala, que está se preocupando com isso, olha o que ele fala lá em 1 Coríntios 1. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos lá. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamado de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto os judeus como os não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então o que acontece? O judeu aqui, ele fala que o judeu ele queria muita experiência. Já o gentio, a gente sabe que aquela cultura daquela época era uma cultura fortemente influenciada pela cultura helenista, pela cultura grega. E aí o que acontece? O grego ele enfatizava muito o conhecimento, muita sabedoria humana. E Paulo está falando aqui que a mensagem da Bíblia, a mensagem que ele prega, a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo crucificado, ela é tanto o poder de Deus quanto sabedoria de Deus. Ela é um equilíbrio. Ela não é só uma coisa, ela não é só outra. Então nós temos que entender que nós não podemos viver somente só de experiências, mas também nós não temos que viver somente só da palavra. Eu também já cheguei a visitar algumas igrejas que elas são simplesmente só palavra, 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 e não se tem aquela experiência com Deus, não se tem aquele mover do Espírito Santo. Também não creio ser certo. O que eu creio ser certo é o quê? É uma experiência junto com a palavra de Deus, é uma mescla, é um equilíbrio entre essas coisas, para que você venha ser cheio do Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo falar no seu coração, você tenha confirmação na palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos que ser como Paulo também fala lá em 2 Timóteo capítulo 2, vamos ler também 2 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Nas outras versões está como o obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Então o que acontece? Tem muitas pessoas também que querem estar na obra, querem estar aí almejando cargo, almejando estar ali na linha de frente, mas a pessoa ela não tem embasamento nenhum bíblico para estar naquilo ali, e muitas vezes fala coisas de púlpito que pega versículo isolado, o texto fora do contexto, com um pretexto para que venha a ser base para aquilo que ela acha. E nós não temos que falar o que nós achamos, nós temos que falar aquilo que a palavra de Deus fala para a gente. E a última passagem que eu quero colocar é Jesus falando com a samaritana, que está lá em João 4, no versículo 23. Jesus ele abordou ali a mulher samaritana, né? E ele trocou uma ideia com ela. No final da conversa ela se converte, ainda converteu várias pessoas do povoado dela, né?
Então vamos lá nesse João 4:23. Mas virá o tempo e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, você tem que se conectar com o seu espírito, tem que estar conectado com o Espírito Santo, sua experiência com Deus. Mas você também tem que estar com a verdade. E onde é que você acha a verdade? Aqui. E eu vou falar para você, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de contradição. Jamais ele vai mandar o Espírito Santo dele falar algo conosco, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é aquele que sonda os pensamentos de Deus e traz para nós, mas jamais vai se contradizer com isso daqui, porque Deus, ele é justo, ele é fiel. Deus, ele jamais ele vai falar com você alguma coisa no seu secreto, lá no seu quarto, alguma coisa no seu íntimo, ou até vai trazer alguém para falar alguma coisa para você que se contradiz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero que a gente tenha essa reflexão, que tenhamos uma vida equilibrada, uma vida de leitura da palavra, uma vida de devocional diário, todos os dias ir lendo, refletindo na palavra de Deus, pedindo o auxílio do Espírito Santo. Toda vez que nós formos abrir a nossa Bíblia, que nós possamos orar ao Espírito Santo para que venha nos dar o entendimento real daquilo que Ele quer para trazer na nossa vida, o entendimento do que o escritor falou para aquelas pessoas, fazer uma exegese, saber fazer, entender o porquê que Paulo, ou porquê que os outros escritores usados pelo Espírito Santo, o que eles queriam comunicar aquelas pessoas da época, e depois, sabendo o que ele queria comunicar aquelas pessoas da época, sabendo o contexto que elas viviam, sabendo os problemas que elas viviam, as situações que elas viviam, e depois com uma hermenêutica trazer para os nossos dias, trazer para o nosso contexto, trazer para aplicação pessoal para a nossa vida, que nós possamos pedir isso ao Espírito Santo, que ele nos dê o entendimento da palavra, e depois que nós terminarmos de ler, e nós pedir que Ele nos ajude na nossa reflexão, e que isso venha gerar um comportamento que nos aproxime de quem? Do Senhor Jesus Cristo, porque no final de contas todos nós temos que cada dia mais nos parecer com o Senhor Jesus Cristo, e nós comunicamos às pessoas que nós somos filhos de Deus, que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, através do nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele vem do quê? Dos frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, eles são o quê? A consequência da sua vida de oração, poder de Deus, mas também a consequência da leitura da palavra, que é a sabedoria de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês aí, meus queridos, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, curte, segue, compartilha, ativa o sininho aí, manda para o seu amigo, manda para a sua amiga aí, em nome de Jesus. Tamo junto, Deus abençoe. Sexta-feira tem live no Facebook do Fora da Caixa, beleza? E em nome de Jesus, tamo junto. É nóis, a paz. Tchau, tchau.